So today we are going to talk about the third conditional. Nessa série de estudos que estamos fazendo sobre as estruturas condicionais em inglês, isto é, aquelas que utilizam o if, uma oração de condição e uma oração de resultado, nós vamos concluí-la, essa sequência de estudos, com o third conditional, o terceiro condicional. No zero conditional, nós vimos que há a presença desses mesmos três elementos que eu destaquei em azul aí na imagem, que são o if, a condition e o result. O if, a condição e o resultado. Isso eu mostrei para vocês nas aulas que temos estudado sobre esse tema. Só que lá no zero conditional, a oração de condição está no simple present. A oração de resultado também está no simple present. Depois nós vimos o first conditional. O first conditional tem esses mesmos três elementos. Só que a oração de condição do first conditional está no simple present e o resultado está no simple future. Depois nós vimos o second conditional, onde também havia esses três elementos, o if, uma condição e um resultado. Só que a oração de condição estava no simple past. E o resultado estava no futuro do pretérito, né? Usando o would, o verbo modal would. E agora, hoje, nós vamos ver o third conditional, que tem uma estrutura um pouco mais complexa do que vimos antes, porque, primeiro, usa past perfect na condition, que sempre vai usar um auxiliar, e um verbo no particípio. E nós temos no resultado uma coisa que raramente, eu acredito que não seja estudado no ensino fundamental, tampouco no ensino médio, que é o future perfect, né? O futuro perfeito. O futuro perfeito, nós estamos vendo ali, vai utilizar would have e um verbo no particípio. E nós vamos fazer um futuro perfeito. A expressão would have significa teria. O verbo no particípio acompanha esse teria. Então, assim, o resultado, a gente precisa ter em mente, vai ser de um sujeito que teria feito alguma coisa. Teria, would have, feito, qualquer verbo no particípio, alguma coisa, um complemento para esse resultado. Está vendo? O resultado é um pouco mais complexo. Ele tem o would have, teria, vai ter um verbo no particípio e pode ter um complemento. Então, nós temos if, condition, result. Se past perfect in the condition clause. Então, na oração de condição, condition clause, nós temos past perfect. Depois nós temos, no resultado, would have com particípio. Bom, ficará mais claro a partir do momento que exemplificarmos, né, essas ideias. Então, vamos lá. Olha só, vou colocar aqui alguns exemplos e nós vamos comentando sobre cada um deles. If I had studied, I would have got a good score. Vamos pensar nessa frase, nessa estrutura condicional, nessas duas orações. Onde está o if? O if está aqui no início. Perfeito. Se o if está no início, onde está a condição? Sempre depois. A condition clause é essa daqui. E o resultado? No fim, depois de uma vírgula. Ou ele poderia vir antes do if. Mas neste caso, ele está no fim, depois da vírgula. Ok? Já demos os nomes aqui às nossas orações. Sabemos quem é a condição. Sabemos quem é o resultado. Perfeito. Na primeira frase, if I had studied, I would have got a good score. Se eu tivesse estudado, olha só, se eu tivesse estudado,
eu teria, would have, eu teria conseguido, verbo no particípio, uma boa nota. Se eu tivesse estudado, eu teria conseguido uma boa nota. Todas as frases no third conditional vão apresentar exatamente essa ideia. Se o sujeito tivesse feito alguma coisa, o sujeito teria conseguido alguma coisa. Prestar a ideia aqui, ó. Preste atenção novamente no que eu vou dizer. Se o sujeito tivesse feito alguma coisa, o sujeito teria conseguido outra coisa. Olha só, se eu tivesse estudado, tá vendo? Se o sujeito tivesse feito alguma coisa. Se eu tivesse estudado, eu teria conseguido uma boa nota. Tá vendo? O sujeito teria conseguido algo. Eu teria conseguido uma boa nota. Essa é a ideia. É claro que, quando eu falo assim, se o sujeito tivesse feito alguma coisa, esse feito pode ser qualquer verbo, né? Se o sujeito tivesse viajado, se o sujeito tivesse comprado, se o sujeito tivesse dormido, comido, bebido, sentido, visto, escrito, o sujeito teria, e aí vem outro verbo no particípio, tá? Nós vamos ter dois verbos no particípio, então. Um verbo aqui, na condição, por causa do past perfect, ele fica no particípio, e o segundo verbo também, o que acompanha o would have, também no particípio. Um é past perfect e o outro é future perfect. Então nós temos assim, o pretérito perfeito de um lado, futuro perfeito do outro. Quando a gente fala de um tempo verbal que usa uma sentença perfeita em inglês, nós estamos falando de uma estrutura que usa particípio, tá? Particípio, na língua portuguesa, são os verbos que terminam em ado e ido. Comprado, falado, pensado, andado, e aí, com ido, comido, bebido, vendido, saído, dormido. Tá vendo? Então, quando o verbo, em português, recebe esses sufixos, ado ou ido, depende do verbo, mas ele recebendo ado ou ido, ele fica no particípio, que indica que a ação foi concluída, ela foi completa. Ó, se eu tivesse estudado, não é uma ação contínua, não é uma ação que está acontecendo. Isso já passou. I would have got a good score. Eu teria conseguido uma boa nota, ou seja, não conseguiu. Se eu teria conseguido, significa que eu não consegui. Ou seja, mais uma vez, o particípio indica que há uma ação que foi concluída. Tá? Então, esse particípio que a gente vai usar junto com o would have e o particípio que nós vamos usar com o past perfect desse lado tem o papel de indicar que a ação foi concluída. Ok? Ambos indicam que a ação foi concluída. Agora veja o seguinte. Não podemos confundir em inglês a ideia de que todos os verbos vão receber ed, como a gente está vendo aqui, né? Porque assim, em português, como é que os verbos ficam no particípio? Em português. Ado e ido, não é? Falado, comprado, andado, pensado, comido, bebido, dormido, saído, sentido, vivido, conseguido, não é isso? Ado e ido. Em inglês, ao invés de dois sufixos, ado e ido, a gente tem um só, que é o ed, você está vendo aqui, que a gente põe no fim dos verbos. Só que existe em inglês os verbos irregulares, eles existem, mas eles também existem em português. Em português, quando eu digo, quando eu apresento, por exemplo, para vocês o verbo ver, o verbo escrever, eu sei que eles são irregulares. Vocês entenderam?
Eu sei, por exemplo, que o verbo ver não vai ficar nem vado, nem vido no particípio em português. Ele fica visto. Não é verdade? Pensem no verbo ver um pouquinho. No particípio em português, o verbo ver, ele fica vado ou fica vido? Nenhum dos dois. Ele é particípio irregular. Ele fica visto. E o verbo escrever, fica escrevado ou escrevido? Nenhum dos dois. Porque o verbo escrever é escrito. Certo? Escrito, particípio irregular. Percebe, pessoal? Então, assim, existem verbos irregulares em português que nós chamamos de particípio irregular, que eles não vão receber ado e ido. Em inglês também tem verbos irregulares que não vão receber o ed. A lógica é a mesma. Particípio irregular. Ok? A gente vê ali o ed em study, estudado, e aqui a gente vê o got, que é irregular. Apresento a vocês o verbo conseguir no particípio. Tá? Conseguir, particípio conseguido. Eu teria conseguido uma boa nota. Tem duas formas de colocar get, conseguir, no particípio, que é got ou gotten. Gotten, que gotten, inclusive, vem do alemão, gotten. Né? Muitas similaridades entre inglês e alemão, e eu já disse isso para vocês. Né? Então, if I had studied, I would have gotten a good score. Falar gotten é muito caipira para mim, por isso gotten tem mais interessante. Olha, nós estamos vendo aqui, então, uma frase que apresenta o third conditional. Eu não posso confundir com o second conditional, porque lá no second conditional a gente também usa would, não é verdade? A gente usa would lá no second conditional. Só que aqui a gente está usando would have e o got. Lá no second conditional, eu também poderia usar o would have, só que sem o got. Lá, o have seria verbo principal. Por exemplo, assim, ó. Lá no second conditional. If I studied, ó, sem o had, tá vendo? Lá, no second conditional. If I studied, se eu estudasse, I would have a good score. Eu teria uma boa nota. É completamente diferente de se eu tivesse estudado, eu teria conseguido uma boa nota. Como diferenciar second conditional de third conditional? O third conditional sempre vai usar had e mais um verbo. Nunca vamos usar só o had. E nunca vamos usar só o verbo, porque senão deixa de ser past perfect. Sempre vai haver aqui o auxiliar had. Se eu tivesse, ó, do verbo ter. Se eu tivesse estudado, eu teria conseguido uma boa nota. Essa ideia aqui também de would have e got sempre vão estar nessa mesma estrutura. Vou precisar de would have e vou precisar de um verbo no particípio depois. Vamos ver mais exemplos? A gente vai clareando essas ideias. If olha só a frase. If she had told me, I would have helped her. Que, em outras palavras, sabe que isso aqui pode ser abreviado também, né? Se would have, poderia ser abreviado assim. Mas a gente não vai fazer isso porque, para facilitar a pronúncia, would have vai ficar muito mais fácil, porque would vai ficar bem mais fácil do que would helped her. If she had told me, I would have helped her. Se ela tivesse me contado. Olha só. Estão vendo aqui o had com o verbo no particípio. Então, se ela tivesse me contado, eu teria ajudado. Olha só. Teria, de novo, would have, teria ajudado. Percebem aí?
É mais uma frase que estamos analisando no third conditional. Observem aí. With, no início, condição depois, resultado por último. Condição, had mais um verbo no particípio. Always, sempre. And then, in the result, depois, no resultado, sempre, always, I will have, would have. Eu terei a expressão would have. E um verbo no particípio também. Então, tem particípio dos dois lados, ok? Tem particípio no past perfect, tem particípio no future perfect aqui também. Só que lá o particípio acompanha had, aqui o particípio acompanha would have. Ok? Tem particípio dos dois lados, na condição e no resultado. De um lado, o particípio acompanha o had. Do outro lado, o particípio acompanha o would have. Um had significa tivesse, would have, teria. Tivesse feito, teria feito. Percebe? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ó, vamos pensar um pouquinho. If we had... Vamos pegar aqui. If we had eaten. Food. We wouldn't have food. Hungry. Então veja bem. If we had eaten, we wouldn't have get hungry. Né? Então aqui a ideia é a seguinte: had eaten. Se nós tivéssemos comido, nós não estaríamos. Não. Nós não teríamos ficado com fome. Deixa eu colocar aqui, ó. Particípio. Mesma coisa, eu posso usar got aqui embaixo também, tá? Porque got é ficar ou conseguir. Por isso que eu dei uma variada. Lá em cima o got significa conseguir, aqui embaixo significa ficar. Posso usar got ou gotten, tanto faz. Uma forma ou outra, as duas estão no particípio. Olha só, o had eaten. Past perfect, porque eu uso aqui, ó, had e um verbo no particípio. Estão vendo? Aqui eu tenho o seguinte, we wouldn't have. Uma coisa, só que tem um N apóstrofe T que está colocando na forma negativa. If we had eaten, we wouldn't have gotten hungry. Se nós tivéssemos comido, nós não teríamos ficado com fome. Ó, se tivéssemos comido, nós não teríamos ficado com fome. Percebem? Então, would have, teria. Aqui tem um N apóstrofe T, indicando um not, então significa não teria. Se nós tivéssemos comido, nós não teríamos ficado com fome. Se nós tivéssemos comido, nós não teríamos ficado com fome. Bom, aí a gente observa o seguinte. A gente tem ali alguns exemplos, né? Eu vou dar mais alguns aqui. Agora na forma negativa, tá? Tem 3 exemplos aí. Vou dar um aqui na forma negativa. If I hadn't... Olha aqui como é que fica. Eaten. Vou repetir o verbo eaten. So much. I wouldn't have felt sick. Beleza, pode ser. Olha só. Hadn't eaten. O que significa isso aqui? Esse palavrão. Hadn't, vocês sabem? Se had tivesse, had não tivesse. Se eu não tivesse comido tanto, tá vendo? Ó? Tivesse, não tivesse. Se eu não tivesse comido, eaten, comido, particípio de comer. Se eu não tivesse comido tanto,
eu não teria passado mal. Se eu não tivesse comido tanto, eu não teria passado mal. Então aqui, ó, wouldn't have, mesma coisa ali de cima. E essa expressão felt sick significa passar mal, tá? Apesar de que não significa se sentir mal, porque se fosse eu estou me sentindo mal, eu me sinto mal por ela, aí seria feel bad. Feel bad for her, feel bad for him, tá? É outra história. Agora, passar mal é feel sick. Tá? Passar mal. Aí eu coloquei felt, passado mal. Hã? Então, se eu não tivesse comido tanto, eu não teria passado mal. Se eu não tivesse comido tanto, eu não teria passado mal. E aí vocês observam mais uma vez que a estrutura se repete, exatamente a mesma coisa. A diferença é que na forma negativa tem duas letrinhas e uma acentuação. Mas é praticamente igual. Você vê ali. Peraí, aqui faltou uma letrinha. Vocês veem ali em cima que a diferença de would para wouldn't, duas letrinhas e um acento. É a apóstrofe. Bom, a gente vê então que se repete. De um lado a gente tem a condição, né, a condition clause, que vai usar past perfect, que usa had plus a verb in past participle, um verbo mais plus um verbo no particípio. Do outro lado, no resultado, na result clause, nós temos would have, verbo no particípio. Por que nós temos particípio dos dois lados? De um lado, nós temos o pretérito perfeito. Do outro lado, nós temos o futuro perfeito. Ok? De um lado, temos a estrutura do pretérito perfeito sendo composta por sujeito. Estão vendo ali, ó? I, she, we, I. Sempre tem o had. Aqui tem uma contração com had do not, né? Indicando que não. Mas todos têm o had. Aí vem o verbo no particípio. Tá? Os três aqui são irregulares. O primeiro é regular. E pronto. Pronto, já tenho o past perfect. Tá? Posso ter um complemento ou não, como aqui, ó. Se eu não tivesse comido tanto. Entendeu? Complemento. Não tem problema. Do outro lado, no resultado, sujeito. Tá vendo? I, we, I. Would have. Verbo no particípio. Complemento. Mesma ideia, mesma ideia. Nós poderíamos fazer aqui 10, 15, 20, 30 frases. Mas seria uma longa repetição. A repetição desse passo a passo que nós estamos fazendo aqui. Mas eu posso fazer mais algumas aqui, um pouco mais devagar para vocês verem, tá? Com calma. Ó, if, se. Olha só. Se eles não tivessem, tá vendo, ó? If they hadn't. Se eles não tivessem estudado, se eles não tivessem estudado, eles não teriam, ó, wouldn't have, eles não teriam passado na prova. Vamos analisar aqui com calma essa frase. Se eles não tivessem estudado, eles não teriam passado na prova. Então, olha só. Vamos dar aqui por teste. Poderia ser que seja também. Só para poder aumentar a frase. Olha só. Fez diferença. If they hadn't studied, they wouldn't have passed the exam. Se eles não tivessem estudado, eles não teriam passado na prova. Simples.
if no início, sujeito, né? É importante que tenha alguém aqui conjugando essa frase, né, no pretérito perfeito. E aí, ó, past perfect, hadn't, mas tem um had ali, ó. Tá com um not, mas tem um had. Studied é um verbo no particípio. A gente já viu isso lá em cima. They, ó, sujeito de novo. Wouldn't have, muito importante ter would have. Mesmo que aqui seja negativo, né? Depois a gente tem, ó, past. Past. Passado. Tá? Na prova. Perceberam aí? Se eles não tivessem estudado, eles não teriam passado na prova. If they hadn't studied, they wouldn't have passed the exam. Simples assim. A gente pode até variar, buscar aqui outros verbos, tá? Mas assim, como eu disse... eu vou mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Olha só. If I had had enough money, I would have bought the camera yesterday. If I had had enough money, I would have bought the camera yesterday. Professor, mas had não tá errado isso daí? Você sabe que há alguns anos eu tive uma estagiária comigo, né? Estava fazendo letras. E ela teve a mesma dúvida, né? Inclusive eu deixei ela dar uma aula, ela explicou isso, aí depois eu corrigi com os alunos. Porque ela tinha, não, mas se você já tem had na frase, você não precisa colocar had de novo. Mas é claro que você precisa colocar had de novo. Por uma simples... E ela dava aula na Wizard, na época, eu acho. Mas é óbvio que você precisa colocar o had de novo, por uma razão muito simples. Porque se você deixar um had só, vai parecer o passado simples do verbo ter. Se eu deixasse assim, ó. If I had enough money. Você tá vendo só o had ali. Não tem nenhum verbo acompanhando, não é? Então ele é o verbo. Qual é o problema dele ser o verbo? É que é passado simples. Aí fica... If I had enough money. Antes estava I had enough money. Eu tinha tido dinheiro suficiente. Aqui fica eu tinha dinheiro suficiente. Faz uma diferença. Porque aí você não demonstra ação completa. Não é past perfect. Né? Inclusive aí na época, eu até mostrei uma frase. No primeiro capítulo, ela era muito fã assim, de Harry Potter, né? No primeiro capítulo, tinha uma frase que diz assim, ó. Mrs. Dursley had a very happy, nice day. Olha só. A senhora Dursley tinha tido um dia muito feliz e legal. Mrs. Dursley had a very happy, nice day. Então, quando a gente está falando de past perfect, será que a gente vai colocar o verbo ter no particípio? Tido? Sim, com certeza. Absoluta. Certo? E aquele had não tem significado a não ser o fato dele ser um auxiliar. Então, na frase, if I had, se eu tivesse tido dinheiro suficiente, eu tivesse auxiliar, o verbo é o tido. Se eu tivesse tido dinheiro suficiente, eu teria comprado a câmera ontem. I would have. Teria. Eu teria comprado a câmera ontem. Se eu tivesse tido dinheiro suficiente, eu teria comprado a câmera ontem.
I would have bought the camera yesterday. Então, é bem simples a ideia de que isso vai se repetir sempre, sempre, sempre. Não vai fugir disso aqui, certo? Então, assim, é previsível, né? O third condition não é previsível por causa disso. A gente não precisa ter medo de estudar esse tema. Ok, guys? Então é isso, pessoal.